Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, são 5h35 da manhã desta madrugada de hoje. Ontem eu fiz um convite para você estar comigo nesta manhã de hoje em oração, porque a oração é a chave da vitória. Ontem foi refletido sobre a ressurreição da filha de Jairo. E hoje eu quero falar sobre outro milagre. Eu estou aqui na palavra do Senhor, a primeira multiplicação dos pães e peixes. Amém? Vamos fazer a leitura da palavra para a gente refletir sobre ela. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinha feito. E tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo-o a multidão, o seguiu, e ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus. E sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começaram a declinar. Então, chegando-se a ele, os 12 disseram-lhe: despede a multidão para que, indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em um lugar deserto. Prosseguindo a leitura. Mas ele lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Porquanto estava ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em grupos de 50 em 50. E assim fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os e deu aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se e levantaram do que lhes sobejaram 12 cestos de pedaços. Amém? Irmãos, a palavra do Senhor está aqui diante dos nossos olhos. E eu quero refletir com vocês sobre ela, sobre o milagre do Senhor, o milagre da multiplicação do Senhor. Amém? Que vocês possam meditar nessa palavra nesta manhã de hoje. Que o Senhor possa haver multiplicação na vida de vocês. Devemos seguir esses passos aqui. Primeiro, ele não apresentou para o Senhor a dificuldade. Primeiro veio os discípulos ressaltando o que ia acontecer. A gente faz isso também. Senhor, a despensa está vazia. Senhor, está acabando. Senhor, a porta se fechou. Senhor, e como que eu vou fazer agora? A gente não olha para a misericórdia do Senhor, de fazer milagres, de realizar milagres, de cuidar. A gente não apresenta para o Senhor o cuidado que Ele pode ter com a gente. A gente não chega e fala: Senhor, está tudo aqui difícil, mas eu sei que o Senhor vai cuidar. Até os discípulos que eram seguidores de Jesus foi apresentar somente o problema, sabendo que estava com o dono da solução do problema, que é o que nós devemos fazer. Nós devemos confiar nesse Deus, porque Ele ainda faz milagres. O Senhor não muda, quem muda é o homem. Amém? Então, meus irmãos, confia nesse Deus, diante da tua palavra, diante desse milagre que Ele realizou. A palavra fala que era 5.000 homens. E as mulheres e as crianças, e as jovens, as donzelas. A palavra fala que eram 5.000 homens que estavam no deserto. Como que é o deserto? Quais são as características do deserto? O deserto, papai. O deserto, irmãos, do meu grupo de oração, os meus seguidores. O deserto não tem nada.
tem comida, não tem nada. Não tem abastança, não tem frutos, somente os frutos típicos do deserto, mas não tem os frutos porque eles podiam se alimentar. Eles estavam numa situação que muitas vezes a gente está em um deserto, em um mar de um problema, em uma situação que dá falta. A palavra do Senhor nos deixou esse exemplo para que nós possamos crer no Senhor Jesus Cristo, mesmo nas dificuldades, mesmo no deserto, mesmo faltando tudo. Amém? E aí os discípulos apresentou o problema para o Senhor. Apresentou o problema para Deus. E o Senhor simplesmente, as coisas de Deus é mistério. Ele não falou para os discípulos, não, eu vou alimentá-los, não vai haver uma multiplicação, não. Ele somente ordenou, divide eles aí em grupos, em pequenos grupos, coloca eles para sentar. Ele simplesmente ordenou e os discípulos simplesmente obedeceu. Eles não falaram, mas como nós vamos colocar? Não temos nada aqui. Não, os discípulos simplesmente apresentou o problema ao Senhor. Faça o mesmo, apresente o seu problema nesta madrugada para o Senhor. E em seguida obedece a Ele. Tudo que Ele mandar você fazer, faça. Amém? E em seguida o milagre acontecerá, assim como aconteceu na multiplicação dos pães e peixes, para alimentar 5.000 pessoas, 5.000 homens, que a palavra diz. Então segue esses passos, leva os seus problemas para o Senhor, leva os teus desafios, leva os seus projetos, leva os seus sonhos, por mais difícil que ele esteja, por mais que você esteja num deserto, e coloque ele na presença do Senhor. E quando o Senhor te ordenar, obedeça e o milagre vai acontecer. Amém, irmãos? Essa é a palavra que eu deixo para a meditação dos irmãos, a palavra do Senhor para a meditação dos irmãos nesta madrugada de hoje. Receba essa palavra, receba toda sorte de bênção na sua vida nesta manhã de hoje. Creia, tão somente creia. Então, somente creia no Senhor, creia nos milagres que o Senhor possa fazer na sua vida, creia na resolução dos problemas. O dono da bênção está aí nesta madrugada, está aqui comigo, porque Ele é onipresente. Ele vai entregar chaves de vitória nesta manhã de hoje. Amém? Eu entrego essa palavra na presença do Senhor para cada um de vocês que me segue. Tenha um excelente dia, uma excelente semana e até nosso próximo encontro, até nossa próxima reflexão, se o Senhor permitir.